E aí, galera, estática. Primeiro vamos estudar os tipos de equilíbrio, tá? Por exemplo, imagine uma pista côncava com um cilindro em equilíbrio no meio dela. Se a gente desloca ligeiramente esse cilindro da posição de equilíbrio, ele espontaneamente retornará. Já se a superfície da via do solo for convexo e deslocarmos ligeiramente da posição de equilíbrio, o cilindro não retornará. E se for plano, ele não retorna, mas ele continua numa mesma condição de equilíbrio. Então a gente diz que o primeiro é um equilíbrio estável, que o segundo é um equilíbrio instável e que o terceiro é um equilíbrio indiferente. Ok? Quanto a equilíbrio ainda, temos a questão da condição de tombamento. Imagine dois blocos sobre planos inclinados. Tá? Qual desses dois tombará? Para você descobrir qual tomba, basta você verificar se o peso, o vetor peso, partindo do centro geométrico, se o corpo for homogêneo, se ele passar sobre a área da base, pela área da base, não tomba. Se não passar, tomba. No primeiro caso, não passa pela área da base. Então, o peso age promovendo o tombamento. No segundo caso, passa pela área da base, então não tombará. Ok? Centro de massa, a gente aplicou esse conceito aqui para saber de onde parte o peso. Agora vamos aprender a calcular. Para início, uma pergunta simples: onde fica o centro da trajetória da Lua? É normal que a gente pense que a Terra é exatamente o centro da Terra é o centro da trajetória da Lua em torno da Terra, mas não é verdade. A Lua e a Terra giram em torno do centro de massa do sistema formado por Terra, Lua. E esse centro de massa fica dentro da Terra, tá em um ponto dentro da Terra, mas não no centro da Terra, então cuidado. Todos nós temos também, dependendo da posição, um centro de massa. Agora, como calcular esse centro de massa? O cálculo é feito através de uma média ponderada. Se você pensar no espaço euclidiano x, y, z, o espaço tridimensional, para determinar a coordenada x do centro de massa, você multiplicará a massa de cada partícula, pela coordenada x dessa partícula, somará tudo e dividirá pela massa total. Fará o mesmo para o y e para o x, tá? Para o z. Exemplo: imagine um sistema formado por essas três partículas, com massa M1, M2, M3, sendo massa 1 3 kg, M2 6, M3 8. Como determinar o centro de massa? Bem, coordenada x do centro de massa. Eu quero que você observe que a massa 1 de 3 kg, ela está na posição x igual a 2. Então, eu multiplico 3 por 2. A massa 2 está na coordenada 5. Então, a massa 2 vale 6 kg, 6 vezes 5 da sua coordenada. A massa 3, que vale 8, está na coordenada 9. Então, 8 vezes 9. Sobre 3 mais 6 mais 8, que é a massa total do sistema. Quando eu resolvo essa razão, eu tenho a coordenada x do centro de massa. Eu faço o mesmo para o y, encontro a coordenada y do centro de massa, e então eu sei que esse sistema, o centro de massa dele está aqui, ó, na posição x igual a 6,35 centímetros, y igual a 5,18 centímetros. Quer dizer que se a gente tivesse essas três massas unidas por hastes de massas desprezíveis, ou numa placa de massa desprezível, a gente poderia apoiar a placa na horizontal, exatamente no centro de massa, por esse ponto, que é o centro de massa, que ela ficaria em equilíbrio. Ok? Momento de uma fossa. Seguinte, imagine uma roda gigante, parada. Se você exercer uma força na borda dela, ela vai entrar em movimento.
tá? Tá meio mal colocado aí, mas dá para entender. Ou colocando de maneira melhor. Tá aí a roda gigante, a gente exerce uma força a uma determinada distância do eixo de rotação. É importante que a força, a direção da força, forme 90 graus com a direção da distância que liga o ponto de aplicação da força ao eixo de rotação, tá? Esse símbolo aqui, ó, ele indica que elas precisam ser perpendiculares. Momento ou torque vai ser força vezes distância. Momento angular, mais precisamente, é uma tendência de rotação, tá? Não é necessário ocorrer a rotação. Aí é o estudo da tendência de rotação, mas pode ocorrer essa rotação. Tendências no sentido anti-horário, a gente chama de momento angular positivo. Tendências no sentido horário, momento angular negativo, ok? Alavancas usam momento angular. A gente pode classificar as alavancas de acordo com a posição do esforço, ou força motriz, e da carga a ser erguida, ou resistência, e do apoio, que é o fulcro, ou normal, né, reação normal de apoio. A gente pode classificar como interfixa, interpotente e interresistente. Se a alavanca está fixa no meio, ou seja, se a alavanca está entre a resistência e a potência, ela é interfixa. Se por um acaso a resistência ou carga que você quer erguer está no meio, ela é interresistente. Se a sua força, a força que vai mover o sistema, ou equilibrá-lo, ou erguer a carga, né, está no meio, então ela é interpotente, ok? Então, de acordo com isso, você precisa classificar os objetos em geral. Tesoura, martelo, são alavancas interfixas. Uma tesoura, ela gira em torno do centro dela, tá? Por isso ela é interfixa. Quebra-nozes, carro de mão, pé de alguém. Se essa pessoa estiver na posição vertical. É interresistente. Pra você entender melhor, a carga é transportada no carro de mão no meio. Então ela é a resistência a ser erguida. Então o carro de mão é interresistente. Uma alavanca interresistente. Pegador de gelo, anzol, o braço, são interpotentes. Quando você pensa, por exemplo, no anzol, você apoia normalmente em um cinto de pesca. O peixe, que é a resistência que você vai puxar, fica na outra extremidade. E a força fica no meio. Ou melhor, não no meio, mas no ponto entre o apoio e a resistência. Por isso, interpotente, tá? Agora, equilíbrio de ponto material, pessoal. Qual a condição de equilíbrio de um ponto material? Primeiro, lembrando que é um ponto material. É um corpo cujas dimensões são desprezíveis, é uma partícula. Para ela estar em equilíbrio, a força resultante precisa ser zero, tanto no X quanto no Y, tá? Ou melhor, somando todas as forças, o resultado tem que dar zero. Agora, preste muita atenção. Dá trabalho, mas eu vou explicar as 3 metodologias, os 3 métodos de resolver uma questão de equilíbrio de ponto material. Então, vale a pena conhecer todos eles, porque alguns são mais rápidos, outros são mais amplos na aplicação. Primeiro método de Lamay, tá? Vamos aplicar essa situação aí, ó. A gente tem uma carga de peso 30 newtons, que está presa em 2 fios. Um fio numa direção oblíqua, formando 60 graus com a horizontal, está preso no teto. O outro fio, na horizontal, está preso na parede e o sistema está em equilíbrio. Primeiro passo, monte o diagrama de corpo livre, que é saber todas as forças que agem no sistema. Por exemplo, ó, de amarelo, peso vertical para baixo. De azul, atração 1, horizontal para a direita. De vermelho, atração 2, numa direção oblíqua. Agora você tem que verificar os ângulos. Observe que foi dado um ângulo entre a atração 2 e a horizontal. Daí, como se você analisar desse fio aqui, onde tem atração 1, para o prolongamento dele, você vai ter aqui 180 graus, não é isso? Tirando 60 fica 120.
120 entre T1 e T2. Entre o peso e T1 não há o que ser dito, 90 graus, já que um horizontal e outro é vertical. Sobrando para formar os 360 do círculo trigonométrico, 150 graus. Método de Lamai ou lei dos senos funciona assim. Você vai dividir cada força pelo seno do ângulo oposto. Por exemplo, ó, T1 você vai dividir pelo seno de 150. T2 você vai dividir pelo seno de 90. E o peso pelo seno de 120. Aí você pega duas forças. Você pega uma igualdade, por exemplo. Você pode pegar a segunda igualdade. Ou então, um salto aí, T1 sobre seno de 150 igual a peso, que vale 30 newtons, sobre o seno de 120. Seno de 150 é o seno do suplementar, ou seja, é o seno de 30, 1 meio. O seno de 120 é o seno de suplementar, ou seja, o seno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Você vai fazer meios pelos extremos, encontrar T1, pega outra igualdade entre T1 e T2, ou entre T2 e o peso, tá? Seno de 90 vai ser 1, então você não vai precisar fazer uma divisão aqui. Peso 30, de novo seno de 120, que é o seno de 60, e aí meios pelos extremos, resolveu, isolou. Esse método é extremamente prático e objetivo, mas ele só serve para problemas com 3 forças. Um outro método muito bom é o poligonal. De novo, monte o diagrama de corpo livre. Tá aí, peso T1 e T2. Agora você vai formar um polígono, deslocando esses vetores, mas conservando o módulo, direção e sentido. Por exemplo, no final de T2 você vai pôr peso. No final do peso você põe T1. E aí você vai formar um polígono fechado. Agora, qual é o segredo? Como o polígono está fechado, e o final de um vetor está coincidindo com o começo do outro, quer dizer que o vetor resultante é 0. Dessa maneira, você tem exatamente um triângulo retângulo. Claro, de trás para frente, se o sistema está em equilíbrio, o polígono é fechado. Então você pode aí calcular o seno e o cosseno de 60 ou de 30. Você escolhe como responder. Se você fizer para 60, que foi um ângulo dado, seno de 60 cateto oposto, que é o peso, sobre hipotenusa, que é T2, daí você vai encontrar o T2. Cosseno de 60 cateto adjacente, que é o T1, sobre hipotenusa, que é o T2, você já encontrou o T2, só substitui, encontra o T1. Esse sistema também é muito bom, muito útil, muito ágil, tá? Essa metodologia. Mas também só serve para sistema com 3 forças. Para os demais sistemas, ou de maneira muito genérica, você pode aplicar o método da decomposição. Só que ele dá trabalho. Mas, se você só quiser aprender um dos 3 métodos, aprenda o da decomposição. Bem, como é que ele funciona? Você vai pegar aquela força oblíqua e decompor. Por exemplo, T2. Você vai decompor encontrando T2x e T2y. Claro que você calcula o seno e o cosseno, ou usa uma dica que eu já passei em outro momento. Você verifica quem está grudado com o ângulo, é o T2x. Se está com o ângulo, cosseno, T2 cosseno. Se está sem o ângulo, caso do T2y, seno. Com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno. E aí é muito simples, porque é só você substituir o seno ou cosseno do ângulo. Então você pode fazer igualdades na horizontal e na vertical. Por exemplo, na horizontal, no eixo X, para estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser 0. Então, T1 teria que ser igual a T2x, ou T1 somado a T2x. Claro que um vai ser negativo, já que eles possuem a mesma direção em sentidos opostos, vai ter que dar 0. Você isola o T1, encontrou uma relação, faz o mesmo para o y, encontra outra relação que dá tanto T2 quanto T1 por substituição. Então, o método da decomposição você pode aplicar para 10 forças, por exemplo, sem prejuízo algum, tá? Mas sempre tendo esse trabalho de primeiro decompor,
Depois que você decompõe quem está numa direção oblíqua, aí você vai igualar quem está no X para um lado com quem está no X para o outro. Mas, Edson, se eu tenho 5 forças no Y para cima, 4 forças no Y para baixo. Você soma 5 para cima, igual a soma das 5 para baixo, ok? Já equilíbrio de corpo extenso, você precisa que o momento resultante seja nulo, tá? Aí é uma aplicação mais uma aplicação mais interessante. Por quê? Você vai verificar os momentos angulares de todas as forças em relação a um dado eixo de rotação. E aí você vai igualar todos eles. Os momentos angulares das forças que tendem a produzir uma rotação no sentido horário vai ser igual à soma dos momentos angulares que tendem a produzir uma rotação no sentido anti-horário, tá? Se isso não for suficiente, aí você aplica a primeira relação da força. Todas as forças verticais para cima, somadas igual à soma de todas as forças verticais para baixo, por exemplo. Vai funcionar maravilhosamente.